Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre rito de passagem. Você sabe o que é rito de passagem? Bom, na história da humanidade, nós temos culturas que se organizam de diversas maneiras e maneiras diferenciadas umas das outras. Mas em comum, a grande maioria delas tem a ideia do rito de passagem, que é quando a gente inicia um ciclo que de repente em determinado momento chega ao fim e inicia um outro. Existem grandes mistérios, inclusive, a partir dessa ideia de rito de passagem, dessa ideia de ciclo, começo e fim. Tem um psicanalista chamado Carl Jung. Ele é o autor de O Homem e Seus Símbolos e eu convido vocês a lerem este livro um dia. Quando vocês tiverem oportunidade, mais para frente, talvez agora não, talvez vejam vídeos sobre ele nesse momento, que vai interpretar os sonhos. E ele abre o seu universo sobre os sonhos. Ele diz que os sonhos têm um significado importantíssimo para o sonhador. Olha que interessante. Ele diz que todo sonho está atrelado a quem sonhou. Às vezes a gente sonha com fulano ganhando na Mega Sena. Aí você fala, olha, sonha com você ganhando na Mega Sena. Mas a realidade é que aquele sonho está se comunicando com você mesmo. Mas eu vou ganhar na Mega Sena? Não. Ele está querendo dizer algo relacionado talvez à sua vida financeira ou não. Porque muitas vezes a gente tem um sonho que parece que é relacionado à vida financeira ou à vida amorosa. Mas na verdade não. Eles só são os signos que o sonho se utiliza para comunicar a você o que ele quer te dizer. E dentro disso, o que isso tem a ver com o rito de passagem? Dentro disto, às vezes, no livro dele ele diz, se você sonha, por exemplo, sonha voando, significa que você está numa fase de tomar decisões. Se você sonhar com mulher grávida, significa que um ciclo está terminando e um novo irá começar. Se você sonhar com um dente caindo, um ciclo está terminando e um outro irá começar. Existem várias interpretações em cima dessas superstições que os seres humanos foram criando ao longo da história. E aí nós temos um psicanalista que vai estudar tudo isso. E aí o Carl Jung diz que, para sabermos interpretar os nossos sonhos, quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor poderemos interpretar. Então, se você lê mitologia, lê livros, vê filmes, você vai ampliando o seu repertório, a sua capacidade de interpretação. E é muito legal, porque daí a gente vai começar a entender os ritos que nós temos dentro de nós mesmos sobre o início e o fim de um ciclo. Então, como objetivo, nós vamos conhecer e analisar a noção de passagem e marcação do tempo nas diversas culturas. O que significa, então, rito de passagem? As culturas criaram diversos marcos na vida humana. Você já percebeu de quantas maneiras o tempo é marcado? Milênios, séculos, décadas, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos. Assinalamos inícios e fins. Olha que legal! Então, no nosso cotidiano, mesmo nas grandes civilizações, nos grandes centros urbanos, nós temos ritos de passagem. Então, não está só atrelado a superstições ou tradições milenares traduzindo a passagem de um indígena da infância para a adultez, por exemplo, ou o casamento. O casamento é um rito de passagem. Também está atrelado à contagem dos meses, dos anos, dos dias, aos astros, à organização dos astros. Olha que legal isso tudo. Na passagem de dezembro para janeiro, por exemplo, nós celebramos o ano novo, no qual desejamos a todos um ano melhor. Deixamos pedidos, fazemos promessas. Aqui nós temos um exemplo clássico e vivido por todos no mundo inteiro de rito de passagem. 31 de dezembro as pessoas, muitas delas até se vestem com cores, por exemplo, eu vou usar vermelho para isso, eu vou usar amarelo para aquilo, eu vou usar branco para isso, verde para aquilo, roxo, não use preto, menino! Então, ou seja,
Existe aí uma superstição em torno dessas ideias, dessa passagem de ano, passagem de ano, em que as pessoas acreditam que determinadas cores na noite, na meia-noite, na passagem do ano, pode trazer esperança, fé, amor, dinheiro, olha só que legal, paixão. E na hora também de escolher o que vai comer na ceia de Ano Novo, também tem as superstições do que comer, do que não comer, para ir para frente e não voltar para trás. A tudo isso nós vamos dar o nome de rito de passagem. Mas quem definiu a duração do ano, hein? Por que ele acaba em dezembro e recomeça em janeiro? A partir de onde se estabeleceu isso? De janeiro começa, dezembro termina? Quando foi que começou tudo isso, gente? Antes de o Papa Gregório XIII, nascido em 1502, falecido em 1585, ter instituído o calendário solar em 1582, a maioria das culturas se guiava pelo ciclo lunar. Outras, como a islâmica, ainda seguiam por ele. A cultura islâmica ainda seguia pelo calendário lunar. É por isso que quando você chega lá não é 2021, de acordo com as tradições milenares deles, porque eles seguiam pelo calendário lunar. Então, olha que legal. Gente, por isso que é interessante, né, estudar os astros, a organização deles, porque nós estamos condicionados à organização dos astros, as fases da lua. Olha que legal, ao nascer e o pôr do sol, nós vivemos condicionados à forma como os astros se relacionam no universo. Bom, a partir deste pouco que nós conversamos, eu vou pedir para que vocês, com base nos conteúdos estudados nesta aula, escreva o que você entendeu sobre rito de passagem. Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu organizar aí num papel, no seu caderno, o que é rito de passagem? Vamos então continuar. Mas, como sugestão de resposta, eu vou dizer a vocês que são marcos nas mais diversas culturas da humanidade que definem ciclos que começam e terminam. Que legal, né? Extremamente necessário para que a gente consiga se organizar e ter uma ideia de tempo, de organização de fases da vida, como, por exemplo, o que eu falei dos indígenas, do casamento, né? Que são momentos que representam a passagem de uma fase para outra significativa para, inclusive, a hierarquia, a posição, por exemplo, de um indígena na sua comunidade. O calendário islâmico é um calendário lunar simples, com um ano de 12 meses e que não segue as estações do Sol. Olha que legal, o calendário islâmico não segue as estações do Sol. O mês começa quando o primeiro crescente visível da Lua aparece pela primeira vez após o pôr do Sol. O calendário islâmico é composto por 12 meses de 29 ou 30 dias ao longo de um ano com 354 ou 355 dias. O máximo no calendário islâmico são 355 dias. Você lembra quantos dias tem o nosso calendário? Logo o ano novo vem antes ou depois? Em qual calendário? Como o calendário lunar puro tem cerca de 11 dias, a menos que o calendário solar, o ciclo dos anos lunares leva 33 anos para voltar à posição original da Terra em relação ao Sol. Observe ao lado o calendário islâmico. Olha o calendário islâmico, galera. Curiosíssimo, não é? Não te chama a atenção? O que isso significa? Como entender este calendário? Já o calendário judaico se baseia nos movimentos da Lua e do Sol, sendo, portanto, um calendário lunisolar. Você já ouviu falar nessa palavra? Lunisolar está referindo-se ao calendário judaico, olha aí, que se baseia nos movimentos da Lua e do Sol. Outro calendário que você deve olhar e falar, meu Deus! Como interpretar este calendário? Olha que legal, os meses do ano, e aí tem a referência de se organizar com os movimentos da Lua e do Sol. E dessa forma, os meses são contados a partir dos ciclos lunares. Ciclos lunares, você lembra dos ciclos lunares? Lembra? Em qual ciclo nós estamos agora? E os anos a partir dos ciclos solares, os meses lunares, os anos solares. Portanto, olha que curioso, os anos podem variar de 12 a 13 meses com 29 ou 30 dias, 12 meses. Já é sufocante muitas vezes. Imagine 13 meses, gente. Bom, para nós no Brasil seríamos bom, né? Seria bom, porque daí a gente teria o 14º salário. O calendário maia, Rabi, possui 365 dias, divididos em 18 meses, que contém 20 dias cada um. O calendário maia, gente, 20 dias cada mês. Para a gente se torna um pouco bom, né? Olha, ao invés de esperar 30 dias, eu espero só 20 dias para receber o meu salário, embora vocês ainda são muito novos para pensar nisso, mas um dia isso vai fazer sentido. Igualmente, o Rabi está combinado com um calendário sagrado, o Tzolk'in, com 260 dias, formando o calendário maia. Você já estudou a cultura maia, gente? Extremamente misteriosa e linda, belíssima de estudar. Este calendário se difere do calendário ocidental pela sua concepção de tempo. Para os ocidentais, o tempo é algo que começou em algum momento e segue continuamente sem
parar. Olha que legal, ele se difere do calendário ocidental por causa da sua concepção, porque para nós o tempo ele é algo que começou e continua, não é verdade? Talvez o tempo, a organização de início e fim dos meses, dos dias, das horas, dos anos, é um rito de passagem que serve para que a gente possa se localizar no espaço, porque o tempo não tem fim. Pode ser que teve um princípio, mas vamos deixar essa conversa para você discutir com o seu professor de ciências. Entretanto, para a civilização maia, o tempo é circular, um evento que ocorreu no passado vai se repetir. Assim, como os ciclos da natureza se repetem, como o sol se levanta todos os dias, os acontecimentos da nossa vida individual também se repetem. Desta maneira, os maias ajustavam os ciclos da vida pessoal, como o nascimento, a puberdade, olha aí, ó, a maturidade e a morte, aos ciclos mais amplos da natureza. E esse texto tem muito a ver com aquilo que eu falei do Carl Jung, que interpretava os seus pacientes a partir dos sonhos que eles tinham. Porque aqui, olha, aqui na nossa vida pessoal, né, os sonhos estão muito relacionados aqui, ó, ao nascimento, à puberdade, à maturidade, à morte, né, as fases da nossa vida. Vamos então a mais uma atividade? Marcar o tempo é humano, mas esse registro varia de cultura para cultura. Crie em seu caderno um calendário pessoal com os eventos mais importantes que você já viveu. Uma festa, um encontro familiar, um presente, uma viagem, um almoço, uma amizade. Indique o ano e o mês, escreva o nome do evento e faça um desenho que o simbolize. Hora de pôr a mão na massa e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu criar o seu calendário? Ele é baseado em quê? Solar, lunar, lunisolar, ou você criou uma outra ideia? Já que é para viajar na imaginação, então vamos sair do que já foi pensado e propor algo inovador. Já imaginou se de repente o ano que vem alguém chegasse e dissesse: a partir de agora o ano começa em junho e termina em setembro? De junho a setembro, não, junho a setembro não dá, seria muito curto. Começa em junho e termina em junho, julho, abril, maio. Fazer mais simples. Mas por quê? Qual a lógica? Qual o sentido? Sempre tem uma intenção por trás, sempre tem um sentido por trás. Mas por quê? Qual a intenção? Qual o objetivo? E a partir de que elementos na natureza você vai usar como referência para criar o seu calendário, ok? Bom, nessa aula nós conhecemos e analisamos a noção de passagem e marcação do tempo nas diversas culturas. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve.